Poxa, tô zoando. Mas tô aqui, ó, de trás de jogging, né? Hoje fui pra minha corrida, quem me conhece sabe do meu histórico de atleta, corri 6,5 km. Aqui não tem mimimi, tá? Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar, como é que ficou essa história do julgamento do Bonossauro. E vamos para as notícias neste momento, ama. Notícias para amanhã. IPCA acumulado 12 meses. Anual, mensal, 9 horas da manhã. PPI. PPI, cara, é um indicador de inflação dos Estados Unidos. Então, 9h30 tem uma notícia bem importante, 9 horas tem uma notícia bem importante, estoque de petróleo bruto, tá? E tem a notícia mais importante, que o ministro Luiz Fux vai, talvez, dar o voto de Minerva. Acredito que não, acho que ele vai encerar a groselha, vai jogar pro outro, né? Ele tá com medo de ser podado lá nos Estados Unidos, então ele vai encerar a groselha ali, já deu indício de que vai encerar a groselha hoje, ali, em 7 minutos de voto do Moraes, mas disse também que vai demorar igual o Moraes, só vai demorar pra um cacete, que o Moraes demorou pra um cacete, que eu esperei sair, e acabei não vendo lá a decisão dele, só vi agora. Então vai demorar um monte, provavelmente vai ser no meio da tarde, né? Mais pro início da tarde ali, né? Pós-almoço. Então, sim, vamos ter um tempo pra operar. E depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha pipoca e vou ficar esperando a decisão dele. Porque quando sair a decisão, o caos estará instalado no Brasil. Tá bom? E eu vou estar comendo minha pipoca bem tranquilo, não vou nem dar bola pra isso. Dito isso, vamos para os 60 minutos. Mini dólar, sim, mini dólar. Eu vou instituir o mini dólar agora primeiro, porque é a minha prioridade até o final do ano. Aí o mini índice fica ali em segundo plano, mas eu vou fazer também as análises, tá bom? Então aqui está o mini dólar, aqui está as 2 operações que eu fiz, coloquei dinheiro no bolso, estava um dia torto, gostei bastante. Sigo enxergando que isso aqui é apenas um reteste de topo. Pode ser que ele vá até aqui com muito esforço, para depois fazer o quê? Tchau, testar esse cara aqui. Sim, 60 minutos, bearish. Diário, bearish. Tá tentando se manter aqui nessa resistência, nesse suporte aqui? Sim, tá, mas eu não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Eu sei que a gente vai fazer o que a gente sempre faz, mas confluência aqui, olha a distância, a média de 200. Olha a avenida que esse cara tem. Eu sei, esportezinho aqui, mas tem uma avenida pra esse cara escorregar na groselha e chegar no 5,12 aqui, que é uma coisa absurda, que chega a me dar frio na espinha. Então confluência, bearish, mini dólar, bearish, totalmente bearish. Nada mais do que isso. E agora vamos para o 5 mil tickets. Mini dólar, tá aí o magnata. Deixa eu tirar minha operações aqui, só pra não ficar muito poluído, né? Primeira hora da manhã, aquela história, né? Marca topo, marca fundo, né? E vê quem é que rompe primeiro. E aí aqui não teve a confluência de novo, né, cara? E aqui ele não fez o que eu estava imaginando que ele ia fazer como ele fez ontem, né? E tinha uma distância legal aqui da provável resistência, né? E aí aqui eu tomei stop, né? Eu achei que ele ia fazer o movimento dele lindo aqui e ele não fez. Ele fez o contrário. Mas aí imediatamente eu verifiquei aqui onde é que tava o choque. E assim que ele fez a quebra da estrutura do BOS, eu toquei ele reto. Peguei esse movimento. Se vocês olharem, tá, até que teve um movimento legal aqui, mas, cara, esse movimento aqui foi um movimento muito bonito e direcional. Depois saiu ali o ajuste do payroll, deu mais um capotezinho e veio em V, né? Mas qual era a ideia aqui? A ideia, cara, era que, como ele fez esse movimento aqui, rompendo o topo, aí ele não tem a confluência dos 60 minutos do diário. E, cara, querendo ou não querendo, o intraday, ele consegue sobrepor a confluência do diário dos 60 minutos. Eu já aprendi sobre isso, cara. Ele consegue sobrepor, ele consegue fazer movimentos de alta maiores que de baixa. O ideal é quando ele tem a confluência disso. O intraday dá a venda e os 60 minutos e o diário também dão a venda, né? Ou o contrário, né? Que seja, mas a confluência dos três, né? A confluência dos três indica um movimento direcional que vai fazendo o ciclo do price action, que é o que a gente busca. Não é o que tá acontecendo, tá bem torto. Semana passada foi uma semana muito torta, né, cara? O que a gente pode esperar desse cara aqui? Eu esperaria por um reteste de fundo. Eu esperaria... Notem que ele tá tentando entrar dentro desse range aqui, ó, e ele não consegue entrar nele, né? Isso aqui foi o melhor que ele fez, né? Depois ele veio aqui, aqui e agora aqui. Ele não consegue se manter dentro desse range. Se ele se manter dentro desse range, a gente pode pensar, talvez, em mapear o tamanho desse pêndulo aqui, ó, que agora... Esse aqui reseta, né? Esse aqui não existe... Deixa eu sair daqui só pra mostrar uma coisa pra vocês. Aquele pêndulo ali não existe mais, porque ele já tentou adentrar o range e voltou. Então, ele fica devendo o movimento? Fica. Mas é um movimento que, assim, a gente não pode contar como uma prioridade. A gente vai ter que mapear esse movimento aqui, ó. Por exemplo. Pelo menos esse aqui, ó. Sacou? Caso ele tente entrar dentro do range, a gente vai pegar esse movimento aqui, do pêndulo, e vai jogar ele pra cá pra ver até onde ele pode chegar, né? A gente vai ter um parâmetro pra ver até onde ele pode chegar. Se efetivamente ele quiser vir na compra, né? Que já fazem 2 dias que ele tenta vir na compra e ele não consegue, né? Não consegue. Observem, ele não consegue. Ele ensaiou um movimento na sexta, na segunda ele fez um movimento legal e hoje não consegue fazer um movimento que faça a rotação desse range. Mas amanhã ele pode fazer, né? Por isso que eu digo, o meu sonho seria que ele tivesse a confluência na primeira hora do pregão, né? Que ele efetivamente vendesse ao invés de comprar na primeira hora de pregão. Se ele não fizer, a gente vai ter que fazer essas operações curtas aqui. E sim, se ele der uma intenção assim, ó, que ele faça um movimento desses, a gente tenta pegar, né? Esse aqui foi meio que em V, né, cara? Esse aqui foi um movimento
Porra, muito estranho. Daí ele vem pra cá, daí ele vem pra cá, daí ele cai, daí ele diz que vai subir, mas não sobe, se amarra na média de 21. Não é o que eu gosto de fazer, de operar. Eu me sinto inseguro nesses movimentos aí, mas a gente tá aí pra operar todo dia e tentar pegar. O que eu sei é que ele entrega 2 movimentos direcionais, geralmente. 2 movimentos direcionais. Então, hoje ele entregou um só. Esse aqui foi meio quebrado, né? Mas hoje ele entregou esse aqui, só na abertura. Depois ele fez esse. Aí tentou vir, aí capotou mais, tentou vir, capotou de novo. Não. Então, no sentido do mercado, se efetivamente ele vier para a venda, na região em que ele está, eu gostaria que ele, cara, pelo menos retestasse esse topo de uma vez. Chegasse aqui, nessa região. Testasse ele de uma vez, viesse aqui e viesse em V. E depois vem capotando, a gente bota aqui o canalzinho. Espera ele fazer um pullback para tentar retestar esse fundo aqui, ó. Se ele não fizer isso, e entrar num range aí, e não sair mais desse range, a gente vai ter que mapear ele. Vai ver onde é que ele tá, se ele tá aqui, ó, se esse aqui é o range, ó. Isso aqui é o range. A gente tem que ver, ó, que ele anda pra baixo, geralmente ele anda pra cima. Aí a gente tem um parâmetro, e ao menor sinal da venda, eu vendo. Eu vendo. Sempre próximo da VWAP. VWAP pra mim é uma das coisas mais legais que tem hoje em dia. A operação que eu fiz foi aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. VWAP. VWAP é o canal. E aí, aqui foi outra que eu tava observando ali, ó. Isso foi amarrado, não fez o movimento que eu esperava, mas aqui seria outro que eu ia fazer também. Só que, ó, sem volume financeiro, muito arriscado. Pode ser que amanhã defina alguma coisa. Mas pra mim é isso aqui. Topo, fundo. Quem romper primeiro, a gente vai. Sempre com os movimentos iniciais. Quais são os movimentos iniciais que a gente vai fazer sempre? 2 tentativas falhadas ou Crown Reversal. Qual é a diferença desses caras aqui? 2 tentativas falhadas, deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, 2 tentativas falhadas, uma tentativa da venda, 2 tentativas da venda, a gente abre a operação aqui. Ele vai romper esse cara aqui pra fazer a confluência com a quebra da estrutura. E aqui tem as 2 tentativas falhadas, bem alto, arriscado. Depois vai ver ele nada, mas aqui são 2 tentativas falhadas. Crown Reversal seria esse cara aqui, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, aí ele vai lá embaixo, volta. O ideal era que tivesse um candle grandão, que pode ser esse aqui, ó. Só que teria que ser mais embaixo, antes desse topo aqui. E o Crown Reversal seria isso. São 2 tentativas falhadas. Então ele vem aqui, ó. Topos fundos ascendentes, vai lá embaixo, num prior, mais baixo, e vem daqui. Ele vai tomar tua posição aqui com um stop bem curto. Quando ele chegar aqui, tu já tá no lucro. As 2 tentativas falhadas, é só isso aqui, ó. E aí tu vai abrir a tua operação aqui. Ele não faz nada, vem daqui. Quando ele rompe isso aqui, que vai ser o quê? A quebra da estrutura. E aí ele vai engatar uma primeira e tu tenta pegar esse movimento aqui. Se for pra compra, o ideal é que seja o Crown Reversal. Se for pra venda, não precisa ser um Crown Reversal. Pode ser 2 tentativas falhadas. Uma posição aqui, o stop bem curtinho. E geralmente ele faz um pullback e toca reto. E não te permite mais uma entrada. E os intermediários é pullback, trap, força. Isso aqui, se fosse um movimento um dia de trend day, direcional, aqui teria uma força. 1, 2, 4 a 6 candles seguidos. Então faz 1, 2, 3, 4. O quinto candle é negativo. Assim que ele fechar, tu vai tomar tua posição aqui. Aí o teu stop aqui nesse caso teria que ser por aqui, né? Bem curto, ou talvez aqui. E aí quando ele rompe esse cara aqui, que vai ser a mesma função da quebra da estrutura, aí tu toca reto. Movimentos intermediários. Vê se tem outra trap aqui pra observar. Não tem trap. Mas entenderam, né? Mas vamos para os 60 minutos. Mini índice. Olha que dia. Olha que dia. Ai. Bom, tem o gap aqui, ó, do mini índice, pra fechar. Se ele vai fechar? Não sei. Não sei. O que eu sei é que a média de 200 tá aqui, ó. Tem um total subsídio para um movimento de alta ainda. Tá parado em cima de um suporte bem interessante. Tem um gap para ser fechado, ele pode retestar esse cara aqui antes de fazer um movimento pro alto e tentar esse reteste de topo lá em 145 mil pontos. Não duvidem. Não duvidem. Mas é isso, tá amarrado aí por causa do julgamento. Então, cara, bullish. Ainda enxergo bullish. No diário, bullish. Totalmente bullish. Um candle que tá, cara, tá acima desse range novo aqui. Querendo fazer o cruzamento, querendo fazer um movimento fantástico que é chamado de breakout pullback. Ele vem aqui, vai lá em cima, vem mais um pouco, vem aqui, para em cima do range, daqui ele explode. E aí ele pode chegar nesse ponto aqui no 148.143 para fazer exatamente a rotação desse pêndulo que ele está devendo. Me entendes? Mas isso aí a gente só vai saber amanhã, na primeira hora de mercado ali, quando ele definir um sentido dele e ver se efetivamente vai querer fazer algum movimento ou não, ou vai esperar a decisão de todos do julgamento aí para fazer alguma coisa. Só o tempo vai dizer. Agora vamos para o fim de meu tickets índice. O cara fez isso aqui, ó. Olha que dia medíocre. Vai dizer, olha que dia medíocre. Olha que dia para limpar tua conta.
no mini índice. Cara, isso aqui é limpeza de conta, meu irmão. Isso aqui é limpeza de conta violenta. O troço não faz nada, faz um movimento direcional afastando a média e na sequência fica dentro dela. E isso aqui, esse esgarrão aqui, ó, pra cima aqui, ó, esse esgarrão pra baixo aqui, ó. Isso aqui é stop fulminante. Entrou, fatiou, passou, tomou a violinada. Entrou, fatiou, passou, tomou a violinada. Sem direção alguma. O que esse cara pode fazer? Cara, ele pode tentar fechar o gap. Tentar fechar esse gap, tá bem próximo. E aí talvez ele feche esse gap. E deixa eu afastar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Isso aqui mesmo, deixa eu ver. Isso. Talvez ele tenha o objetivo de fechar esse gap. E aí, ao mesmo tempo que ele fecha esse gap aqui, ele faz um fundo duplo. E aí o meu sonho sim, é que o mini índice feche esse fundo duplo de uma vez. Pra fazer um movimento pra alta. Se ele quiser fazer amanhã, né? O range ficou nisso aqui, ó. O range do dia ficou nisso aqui, ó. Como é que tu vai operar um negócio desse, cara, com essa forma aqui, ó, com esses padrões aqui? Não tem padrão nenhum aqui, cara. Padrão nenhum. Eu não consigo encontrar nenhum padrão pra eu fazer algum movimento. Nenhum padrão. Nada. Nada de nada. Vai lá em cima, faz o movimento dele. Aqui, ó, muda a característica do preço. Aqui ele faz a quebra da estrutura. Daí ele vem, faz um pullback. Quebra a estrutura, vai lá em cima, quebra a estrutura de novo. Violina. Quebra a estrutura. Violina. Faz o movimento pra alta. Tá louco, brother. Pelo amor de Deus. Aí segue aqui, ó. Tenta fazer, ó, quebra a estrutura. Não, tá, bota que quebra a estrutura aqui, ó. Aqui tem a mudança da característica. Quebra a estrutura. Faz o pullback. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Não quebra mais a estrutura. Quebra a estrutura, mas não quebra mais a estrutura. Ou quebra. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Ah, para, brother. Tá louco? Que é isso? Ah, boa sorte pra operar esse troço aqui. Aqui é aquela história, suco de mini índice. Tem que estar todo mundo pro mesmo lado. É bancos, é Petro, é Vale, é juros. E é a constelação de Orion. Não sei como operar esse cara aqui. Até hoje não aprendi, cara. 3 anos e meio operando ele me venceu no cansaço. Não consegui entender e aplicar uma técnica que fosse segura, que me desse resultado a longo prazo. Funciona por 1, 2 meses, daqui a pouco limpa a tua conta. E aí tu ajusta a estrutura, daí funciona por 1 mês e aí limpa a tua conta de novo. E aqui, faço um parênteses, é aquela história que eu já falei outras vezes. Perda financeira, cara, ela é horrível, ela é terrível, ela é horrível, destrói com a gente, deixa a gente lá embaixo, né? Pô, perdi dinheiro. Mas o dano psicológico, né? Tu deixar de acreditar no teu setup, numa coisa que tu enxerga, que sabe que funciona, isso aí é o pior. Porque isso aí te deixa totalmente fragilizado, tu fica com medo de operar. E depois que eu passei pro dólar, eu ainda tenho muito receio. Eu enxergo as entradas e eu fico com receio, porque no índice eu fazia as entradas e na sequência ele me limpava. Ele ia lá e violinava. E aí dava outro sinal, fazia uma entrada lá e violinava. É aquela história. O índice te entrega de 15 a 25 operações com esse setup que eu utilizo. Só que 80% delas, em média, vai falhar. E o dólar é diferente, de 2 a 5 operações. E ele vai te entregar de 35 a 60% de operações vencedoras. Então é outro mundo. E o dano psicológico que esse cara causa pro teu operacional é gigantesco. Financeiro, muito ruim. Péssimo. Perdi uma grana já no mini índice. Uma grana. Mas o dano psicológico, muito pior. Então assim, quer operar nesse cara aqui, cara, é traps. É traps. Sempre com traps. Tem que garantir sempre o movimento. Tem que garantir. Então você vai comprar uma tentativa, 2 tentativas, deixa ele lá embaixo, deixa ele dar o sinal e aí tu vai tomar a tua posição com um stop mais curto. De preferência quando ele vem de um movimento que ele mudou a característica e aí ele faz a quebra da estrutura. E aí tu vai entrar um pouco mais baixo. Então quando ele quebrar essa estrutura, de vez aqui, pela segunda vez, dando prosseguimento ao movimento junto da trap para que ele venha com um impacto bem rápido e te tire do risco, aí tu vai conseguir pegar uma grana aqui, tirar o teu stop daqui, colocar no break-even e rezar, porque esse cara, ele vai fazer esse movimento aqui e vai voltar. E ele vai tentar buscar a tua entrada como várias vezes ele buscou. Se ele não buscar, ele vai ficar muito próximo. E aí depois sim, ele vai fazer um movimento direcional, mas tu precisa escapar desse movimento aqui. A violinada vem o tempo inteiro no mini índice. Basicamente isso. Obrigado. Se você achou e acreditou que o que você viu aqui agregou para o seu setup, melhorou o seu mindset, conseguiu entender melhor o que esse cara faz, deixa seu like. Cogite a possibilidade de me seguir no canal aí, vem comigo, vamos fazer aí acontecer nessa história, ficar milionário no mini dólar, não no mini índice. Eu agora, o mini índice tem que ser mais pra frente, com mais experiência, com talvez stops maiores. Ainda não descobri a mágica dele, do dólar tá sendo bem melhor. Então vem comigo, faço lives aí de segunda a sexta, abro elas às 9h55 da manhã, não opero na primeira hora da manhã porque a minha constituição, a minha religião não permite, tá? Sou religioso, tá? Sou armamentista também, tá? E defensor da família. E faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite aí pra gente tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias e tentar captar pontos importantes, evitando exposição desnecessária e que a gente saia do risco bem rápido, por isso que a gente opera em ticks, porque ticks refletem volume financeiro. Mais um aviso? Regras não são sugestões. Uma boa noite, até amanhã, 9h55, estamos aí, vem comigo.